Mas uma manhã de domingo, a palavra está no livro de Filipenses, capítulo 2. Aleluia, glória a Deus. Filipenses, capítulo 2. Este domingo já é uma bênção na nossa vida, né? Olha o que está escrito aqui, ó. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unido de alma e mente. Paulo está falando para a igreja de Filipenses. Ele vai dizer se temos, né, o mesmo sentimento, né, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profunda fé e sentimento de compaixão, então complete a alegria dele, tendo o mesmo modo de pensar e tendo o mesmo amor e sendo unido de alma e mente. Ele está dizendo, se tem essas coisas, complete a alegria. Faça como eu faço para Cristo, sou para Cristo. Porque a igreja, ela não pode ser, muitas vezes, né? As pessoas não aceitam isso. O pastor de um jeito, a igreja de outro. Não, mas eu tenho fé, eu acredito em Deus. Eu vou na igreja. Mas às vezes a pessoa nunca quer ser como o pastor é. Se ou não? Tem a fé fervorosa, busca. Às vezes a gente vê uma igreja que ela acha que o pastor tem que ser fazer tudo. Sim ou não? Porque uns que acostumam a igreja assim, porque não ensina a verdade. Aqueles que não ensinam a verdade, não se preocupam de mostrar a verdade às pessoas, eles querem fazer tudo, porque você fica longe de tudo. Então, Paulo está falando isso aqui. Complete a alegria e tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unido de alma e mente. Porque nós temos que ser igual a Cristo. É claro que a gente nunca vai ser igual a Cristo, mas a gente temos que nos aproximar dos alvos de Cristo, de fazer como Cristo. É claro que muitas coisas que Jesus fez, a gente não vamos fazer, mas tem coisas que a gente pode fazer e a gente não, e nem queremos ser. Veio a palavra aqui antes que estava sendo pregada. Aí a pessoa quer, não, Jesus, é muito difícil para mim. Eu já vi uma pessoa falar para mim assim que ela não consegue perdoar. Eu não consigo perdoar. Quer que o meu coração errando direito de mim? Eu não consigo. É difícil. Então essa pessoa nunca vai ser como Cristo nunca. Se ela diz que ela não consegue, é uma prisão, é um pecado que está ali dentro. Então o que acontece com Cristo? A gente já pode ver que essa pessoa ela não vai ser olhada nunca ou comparada com Cristo. A nossa atitude ela conta. Aquilo que nós fazemos conta muito. E não adianta muitas vezes dizer somos servos de Deus, mas com as atitudes
atitude que não é de... Como é que a gente pode servir a Deus se a nossa atitude ela não corresponde? Eu vi pessoas se afastarem do espiritismo, né? Pessoas se afastarem de uma casa, vamos dizer, casa espírita, lugar de adoração espírita, por uma doutrina, por a vida dela. Eu vi isso acontecer. Pela vida dela não corresponder com a doutrina do lugar. Para tu ver. Porque o lugar tem uma doutrina, Cristo também tem uma doutrina. Sim ou não? Só que as pessoas acham que hoje Deus ele tem que aceitar tudo que os outros fazem, ou o que os outros querem. Que Jesus tem que aceitar tudo. E engraçado, né? Isso não é muito tempo não, foi pouco tempo agora que eu vi isso acontecer. E a pessoa falou. O problema é que a pessoa falou para mim isso. Então sabe por quê? Por causa da conduta dela que não bate com a doutrina do lugar. Não obedece às ordenanças da doutrina lá do espiritismo lá, onde essa pessoa estava lá servindo. Então é porque a igreja, os servos de Deus, a igreja, eles acham que não tem que ser de qualquer jeito, de qualquer maneira. Por quê? Então, um cristão hoje, eu comecei a pensar com isso, Deus começou a me fazer assim, eu falei, gente, tem gente que está na igreja hoje que nem para servir o espiritismo serve. Pela vida bagunçada que faz na igreja, não faz lá porque se o camarada lá, né, o responsável da boa, uma pessoa está falando aqui, não fica mais, não serve mais aqui não. Procura outro lugar que você queira servir do teu jeito com a bagunça, aqui não. Então, peraí, igreja, vamos dizer uma coisa. Imagina essa pessoa que está dentro da igreja hoje, fazendo da vida dela o que quer, que não tem um testemunho de Deus, nem para ela dar certo. Aí tem gente que ela está no segundo muro. E ela não sabe se serve a Deus, se serve o diabo. Só que o cara pensa nisso e Deus fala assim, não, ela não serve a Deus porque ela obedece a Deus. E ela não serve o diabo totalmente, porque nem o diabo quer ela lá. Qualquer desordeira, bagunceiro, acaba corrompendo até os outros. Aí isso acontece, a pessoa não vai mais servir lá, no lugar lá, porque está bagunça da vida da pessoa e fica todo mundo andando batendo com a cabeça. De um lado para o outro. Só que o espírito de diabo enganador, ele precisa do quê? Ele tem pessoas que não servem de um lugar para poder levar pessoas para lá e enganar que o lugar é bom. Porque ele é astuto, ele é sagaz. Então ele não pode botar todo mundo lá no meio do mundo e deixar todo mundo batendo cabeça lá fora. Porque senão a pessoa vai olhar e falar, se o diabo fosse bom, a pessoa vai fazer daquele jeito, né? Ele precisa enganar alguém. Ele é enganador, ele é mentiroso. Então ele precisa também mostrar, a vez que a pessoa diz assim, mas lá é bom, não, lá não é bom. Eu não estou dizendo que o lugar é bom, estou dizendo que de doutrina, de obedecer, que tem uma doutrina. Então tem que ser como o lugar é. E o crente nunca quer ser como Deus é, como Cristo é. É isso que Paulo vem falando, gente. E diz assim, não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Tem gente que fala assim, né? Fulano é melhor do que eu. Não se preocupa com as pessoas. Eu já vi muito crente falar assim, é ruim eu fazer com fulano. Fulano se acha melhor do que eu. Fulano se acha isso. O pastor acha que fulano é melhor do que eu. Acho que eu já vi. Ontem mesmo eu estava numa conversa, cara, eu estava ouvindo a pessoa falar sobre isso. Eu falei, meu, humildade nenhuma. Porque olha o que vai dizer aqui. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Então quer dizer o que? Você olha para a pessoa e vê que ela é uma pessoa que tem um entendimento, alguma coisa,
Isso aí não é você deixar de ser, né? Como é que se diz? Da pessoa fala assim, fulano de tal que se trata do que eu, que a outra pessoa ela é soberba, ou você se diminui de uma pessoa. Não, igreja. Não é nada disso. Cada um está na posição que foi chamado. Você também tem suas qualidades. Você também tem pessoas que não estão sábias, inteligentes, ou pessoas que elas estão bem instruídas em alguma coisa, que ela vai olhar para você e ela vai ver que você tem algo que ela não tem, que ela não alcançou. Mesmo de repente na sua limitação, na sua pequenez, mesmo na sua fragilidade, você vai ver que tem alguém que olha para você e fala, poxa, eu queria ser igual fila. E tem gente que está cheio de dinheiro, essa hora está lá dando um iate, nós estamos da igreja, tem gente no iate. Está dando um iate. Mas se ela chegasse perto de você e abrisse a tua boca, uma demonstração de Cristo, ela fala, caraca, me quebrou, plano de tal. Plano de tal trabalha na faxina e eu sou o dono da empresa, porque ela me falou. Caraca, eu nunca pensei nisso e não sou desse jeito. Sabe por quê, igreja? Deve você deixar. Então, assim, deve desmerecer. Tem gente que se sente desmerecida muito. Tem pessoas que se sentem, ela faz as coisas por interesse, por vaidade, por chamar a atenção. Tem gente que ela faz alguma coisa para o pastor ver. O pastor tem que ver. O pastor tem que chegar. Eu já vi gente dentro da igreja assim, e quando o pastor chega, ela não quer fazer nada. Mas quando o pastor chega, meu Deus do céu, ela quer tomar até o pano da outra, a vassoura da outra. Ela quer fazer tudo. E quer dizer que faz melhor porque mostrar trabalho, força, mostrar uma coragem, mostrar. Então estou mostrando para quem? Para homem, porque antes não estava fazendo nada. Então, olha o que vai dizer aqui, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A gente não pode pensar só na gente. O problema é que às vezes a gente só está interessado na gente. O problema é que muitas vezes nós estamos pensando só que a gente tem problema. O problema é que a gente acha isso. Se não, eu sou a única pessoa da terra. Só eu tenho um problema. Esse problema só está sobre mim. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também dos outros. Tenha entre você mesmo o modo de pensar de Cristo Jesus. Jesus pensou só nele? Não. Porque se ele pensasse nele, só nele, nós não estaríamos aqui. Jesus pensou em todos nós, irmãos. Jesus, então, ele pensou naquele povo daquela época, daquela geração, povo da geração futura, vindouro que viria aí. Por isso que nós estamos aqui. E até por isso que nós temos que ser igual a quem? Igual a Jesus. Fazer as obras de Jesus. Se a gente não consegue fazer a obra de Jesus, de levar os chicotes, as pancadas de Jesus, morrer e ser crucificado numa cruz, não, Jesus, essa obra é pesada, não precisa de você fazer isso, porque ele já fez. Mas faça no amor, na temperança, no perdão, em abrir a mão e ajudar, ser uma pessoa pacífica. Faça com Cristo desse jeito, não uma pessoa interesseira, né? Como diz aqui, né? Uma pessoa que faz tudo por vaidade, uma pessoa que só pensa na vaidade, só pensa, né, em tirar proveito. Tudo que faz de tirar um proveito, só pensa em se dar bem, não pensa nos outros, não quero saber de ninguém, não vou ajudar ninguém, não faço nada por ninguém me ajuda, ninguém faz por mim, não vou fazer por isso. Não é um pensamento de Cristo, porque quem fez para Cristo? Qual foi o homem da terra que fez para Cristo? Que ajudou Cristo em alguma coisa? Então a gente tem que parar com isso, parar com esse pensamento. Parar esses pensamentos, né? Ele vai dizer assim, que mesmo existindo na forma de Deus, foi Jesus, dizer Jesus agora, e mesmo existindo na forma de Deus, não considerou
ser igual a Deus, algo que deveria ser critico a qualquer custo. Então, assim, ele está dizendo assim, ó, Jesus, ele quis ser igual a Deus? Não. Jesus, ele ficou na posição qual ele foi enviado como filho, se colocou na posição de servo e obedeceu às ordenanças do Pai. Aleluia, glória a Deus. Mas muitas vezes nós, na igreja, nós, os servos de Cristo na terra, não queremos obedecer a Deus, obedecer a direção de Deus, obedecer o que o pastor que está, sobre a direção de Deus para dirigir a igreja, orientar a igreja. Não, eu não quero como pastor. Tem gente que briga até com o pastor. Ele vai dizer assim, ó, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecendo em figura humana Jesus. Ele veio como nós, não quis, não assumiu, podia ter vindo como uma luz, podia ter vindo diferente, como uma forma dele, ele poderia vir, senão, porque ele tem o poder de vir e todo mundo identificar ele como diferente, alguma coisa diferente, poderia, mas não, ele veio como ele, assumiu como servo, aleluia, veio parecido conosco, ser humano, sofrendo tudo que você sofre, a mesma dor. Jesus faz a mesma coisa, Jesus urinava, Jesus evacuava, Jesus dormia, Jesus se cansava, Jesus sangrou, Jesus almoçava, Jesus jantava, Jesus lanchava, tomava café da manhã, Jesus falava, Jesus se alegrava, Jesus sorria, aleluia. Com certeza Jesus, a gente não sabe, mas Jesus poderia ter adoecido também, porque ele veio como nós, igreja. E tudo que nós sofremos, a Bíblia diz que ele também sofreu. Tudo que nós passamos, Jesus também passou. Ele não se opôs a nós, igreja. Ser diferente da gente. Já que a gente tem essa imagem de Cristo desse jeito, e a gente nunca quer ser como Cristo. Pelo contrário, a pessoa quer ser como sempre um ídolo, A pessoa quer ser como um jogador importante, a pessoa quer ser como um músico importante, a pessoa quer ser sempre como uma celebridade, quer ser igual, quer fazer igual, quer imitar. Mas e Jesus, igreja? Por que Jesus ninguém quer imitar Jesus? Porque é difícil, porque tem que se negar a si mesmo, pegar a cruz, seguir. Não, Jesus. Não, mas o que Paulo está dizendo é isso. Ele diz assim, ó, e ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus exaltou soberania e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos do céu, da terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. E vai dizer mais: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Faça tudo sem murmurações nem discussões, para que seja irrepreensível e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual você brilha como luzeiro no mundo. Aleluia, glória a Deus. Amém? E você fica com essa palavra de Deus para a tua vida, a palavra de Jesus para a minha vida e para a tua vida hoje, é que você seja como Jesus.
Ele tem para a tua vida. Para você ser como Ele, seu imitador de Jesus. Aleluia. Nas suas atitudes. Porque a gente podemos mudar sim, Cristo, a nosso jeito de a gente conviver nessa terra. As pessoas precisam olhar para você e ver que você é um servo de Deus ou uma serva de Deus. Elas precisam identificar isso em você. As pessoas, elas têm que ver isso. Não é que a gente tem que provar nada para ninguém, mas as pessoas precisam. Hoje a gente não consegue mais detectar nas pessoas quem é um servo, quem não é servo. A gente não consegue mais ver por causa das atitudes. Estão o quê? São atitudes que a gente olha e fala: gente, cadê Deus ali? Aonde está Jesus ali? Quando a gente fala de amor no coração das pessoas, de ações que nós possamos fazer na igreja, não encontrando Jesus. Tempo desse atrás, né, houve um almoço que veio aqui na porta, chegou a pastora, e o filho tinha falecido, né? Aí ela falou que foi nas igrejas ali, então a igreja está perto ali, que tem um monte de carro, desde domingo à noite fica cheio de carro na porta. O carro, é só carro bonito, a igreja cheia, lotada. Quando a igreja mais à frente também, estava cheia. Foi lá contar a história dela, ela pediu ajuda para ir no hospital, porque ela tinha recebido a notícia que o filho tinha morrido. A primeira dos carros lotados disse a moça que o pastor disse que não podia ajudar, que ele estava fazendo obra na igreja. A outra disse que não podia ajudar porque não tinha recurso, a igreja cheia de gente. E nós aqui, humildemente, ajudando com a glória de Deus. Então, a igreja, eu que vejo, cadê as ações de Deus? Aonde estão as ações de Deus? Hoje as pessoas estão virando as costas para as pessoas. Não vem na igreja, não sentou, não assistiu o culto, então não é mesmo, não podemos ajudar. É claro que a gente nunca sempre tem para poder ajudar. Aleluia, glória a Deus. Mas a gente chega, às vezes, com as palavras das pessoas, igreja, pelo amor de Deus. Como a igreja tem pessoas, o pouco que você consegue fazer, ajudar alguém, vou ver se eu consigo ajudar. Às vezes, de ajudar um irmão, outro irmão, né, de tentar resolver alguma vez um problema. E as pessoas, às vezes, igreja, porque não entrou, não sentou, não tenta nem resolver o problema. As pessoas não têm mais o amor de Cristo, a compaixão de Cristo. É o amor, a compaixão de Cristo. Tem vezes que a gente não tem para ajudar, mas se pudesse fazer uma mobilização para ajudar, ajuda. A gente vai na internet, toda vez a pastora já foi na internet fazer vídeo para pedir ajuda para os outros. Sim ou não? Então tem outras igrejas que, pelo amor de Deus, hoje é a compaixão, o amor que as pessoas não têm. Essa. Então onde está Cristo? Aonde está Jesus? A gente precisa ser como Cristo. Veja bem, que Deus possa abençoar. Vamos orar um bom domingo para todos, né?